Aleluia. Glória a Deus. É lindo, né? Quando o Senhor fala conosco. E Ele nos enche, nos preenche com a presença dEle e nos faz entender, né? Que Ele é o nosso Pai. Ele está conosco em todos os momentos. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler somente o 9 e a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou estar lendo, amém? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu abri um propósito com o Senhor e meditei no livro de Josué. Acho que no mês passado, comecei no mês passado, e o Senhor foi confirmando ao meu coração que era isso que Ele queria para comigo. Eu li o livro de Josué inteiro e foi tão lindo, né, que quando nós vamos lendo ali sobre cada situação que Josué passou com o povo, a gente pensa assim, que isso, né? Como pode o povo passar por tantas coisas, mas em todas elas o Senhor esteve com eles. E o Senhor, Ele dizia assim para mim, que da mesma maneira que Ele esteve lá com aquele povo, Ele estaria conosco hoje. Eu confesso para a igreja que é difícil estar aqui, é um temor enorme. Eu já cheguei brincando com a Ana, que eu estava quente. Eu falei, Jesus. Mas eis-me aqui, né, para falar como o Senhor colocou no meu coração e dizer para a igreja que, independente, igreja, do que for, o Senhor é conosco em todos os momentos. Eu vou pedir para ela iniciar no versículo 1 e vou indo como o Senhor ordenar, amém? Vamos ler, amém, igreja? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pode continuar, por favor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Se nós prestarmos atenção no culto de hoje, o Senhor, Ele falou de diversas maneiras, comigo e com você, que Ele estaria conosco. Muitas coisas acontecem, igreja, nas nossas vidas. Coisas que muitas das vezes nos entristecem, coisas que nos fazem dar uma balançadinha na nossa fé. A gente pensa assim, eu estou só, né? Mas quando nós nos apegamos ao Senhor e vemos que, como Ele disse para todos os discípulos dele, como Ele disse em cada capítulo, de Gênesis, Apocalipse, que a gente brinca, Ele jamais deixou o seu povo sozinho. Então hoje, nessa noite, que a cada um possa sentir esse amor. Eu, aqui, quando as crianças estavam louvando, eu me peguei ali com o Senhor. E é incrível porque Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que jamais te abandona, que jamais te deixa. Nós sabemos aqui no livro de Josué, que quando Moisés morreu, ele foi levantado para ocupar o lugar. E ali eu creio que Josué pensou, mas como assim, né? Eu não sou ninguém. Eu estava conversando com a minha esposa, ele até falou que no estudo que ele estava lendo, diz que Josué era tímido, né? Era uma pessoa bem franzina, vamos dizer assim, ele era bem caladinho. Então eu penso assim, como que eu vou ocupar o lugar de Moisés? Moisés esteve ali face a face com Deus.
Ele falava ali diretamente, era um homem tremendamente usado. E aí ele pensa, como que eu vou ocupar o lugar dele? Quem sou eu para ocupar o lugar dele? Mas como o Senhor já disse nessa noite, Ele escolheu a cada um de nós. E Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ele vai nos usar de maneiras diferentes. O Senhor, Ele disse para Josué que Ele não deixaria ele, nem desampararia. E que como Ele foi com Moisés, assim Ele seria com Josué. E assim é na minha vida e na sua vida. Isso você pode ter certeza. Independente de qualquer luta, de qualquer prova, de qualquer situação, o Senhor Ele está conosco em todos os momentos. Mesmo que a gente olhe e pense, será que Deus está comigo mesmo? Estou passando por isso, o Senhor tem visto as nossas lágrimas, tem visto as nossas lutas, tem visto aquilo que eu tenho colocado diante do altar do Senhor, e o Senhor está quieto. Mas muitas das vezes Ele está assim falando comigo e com você, só que a gente não está ouvindo. Nós sabemos que o Senhor, Ele tinha ali uma intimidade muito grande com Moisés. E eu creio que quando Josué ocupou o lugar, ele também teve. Ele colocou ali Josué como se diz assim, num patamar que ele falava com Josué também. Ele também dava instruções a Josué. Ele também falava com Josué. E Josué estava atento. Ele ouvia, né, a voz do Senhor. Ele falava, pai, fale comigo, porque assim eu vou conseguir falar com o teu povo. E é incrível isso. No 6 diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Aí novamente ele diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É incrível, porque o Senhor ele deixava muito claro para Josué, esforça-te. Nós precisamos nos esforçar, precisamos estar ali atentos à palavra do Senhor e falar para o Pai, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Né? O Senhor é o único que pode nos direcionar. Então, se o Senhor quer que eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se o Senhor quer que eu vou para a direita, eu vou para a direita. Mas fale comigo, mas esteja disposto. E quando Ele diz para nos esforçarmos, Ele não vai fazer se a gente ficar sentado. Ele não vai fazer se a gente parar de fazer. A gente tem que fazer, tem que continuar. Até o Senhor mandar. Se o Senhor falar, vai para cá, se vier, vem para aqui, vem para aqui. Mas não pare. Não pare, porque se nós pararmos, a gente vai esmorecer. Aí nós vamos perder as forças, nós vamos perder a fé. Eu digo isso, igreja, porque nós vivemos isso. Nós passamos sim por situações que nos fazem perder as forças, que nos fazem muitas das vezes questionar, ai, nossa, mas será que o Senhor está comigo mesmo? Mas ouça a voz do Senhor. Não é fácil. Não é fácil você estar no meio de situações e você falar, mas como que eu vou ter força? Mas quando o Senhor ele nos diz que Ele jamais nos desampararia. Volto a ler o versículo 5, igreja. Não te deixarei, nem te desampararei. Então Ele nos diz que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Assim como Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué, Ele é comigo e com você. Tome posse disso em nome de Jesus. Porque se o Senhor está falando, como já foi dito nesta noite, a palavra do Senhor ela é viva. Ele é a única verdadeira. E ela jamais nos faz ser despedidos de mãos vazias. Ele sim nos entrega a direção, Ele nos entrega a bênção, Ele nos entrega aquilo que Ele quer para conosco. Amém? Versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí vem o 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É incrível. Eu volto a dizer, meditei ali no capítulo inteiro de Josué e fui lendo e conforme eu fui sentindo, fui escrevendo, né, deixei no caderno, eu brinquei. Gente, eu esqueci o caderno. Falei, Deus colocou tudo aqui na nossa mente, né? A gente anota as coisas que são importantes, mas é incrível porque ao sentar ali, o Senhor ele vai te relembrando aquilo, né, que Ele te fez marcar, quais são os pontos chaves que Ele, né, foi falando ao meu coração. E Josué ele passou por várias situações junto com o povo.
Senhor mandou ele lá, mandar os espias, né, para aquela cidade. Ele foi lá cuidar, os abençoados dos espias ficaram lá na casa de Raabe. Então, cada um foi passando por situações, por coisas assim que a gente vai lendo, a gente vai falando, que lindo, o quão Josué foi abençoado pelo Senhor. E é incrível que ele estava sempre atento à ordenança do Pai. Que nós possamos estar atentos, igreja, naquilo que o Senhor nos diz. Quais são as ordens que Ele nos faz enxergar, para que possamos jamais nos desviar daquilo que Ele quer. Quando conforme eu fui lendo, ali no capítulo 12, coloca para mim, Ana, por favor. Aqui no capítulo 12, ele começa a mostrar para nós quantos reis Moisés venceu e quantos reis Josué venceu. Eu não vou ler, mas se a igreja depois quiser meditar, é muito bonito. É algo assim tão incrível que ele... É que aqui na minha Bíblia ela não é tão dividida. Mas, se eu não me engano, acho que é no capítulo, do versículo 1 até o 7, é quando ele fala dos reis que foram vencidos por Moisés, e do em diante até o versículo 24, era a quantidade de reis que Josué venceu. Só que assim, para que Josué vencesse todos esses reis, foi o Senhor que esteve com ele, igreja. Não foi na força do braço de Josué. Josué era um homem falho, assim como eu e como você. E é incrível que quando o Senhor ele vai falando com Josué, ele diz bem assim para Josué, que independente da luta e da prova que ele passasse, da peleja que ele fosse entrar, o Senhor daria os inimigos nas mãos dele. E ele venceria, mas ele não venceria por benefício dele mesmo, porque ele era bonitão. Ele venceria porque ele estava com o Senhor. E o Senhor iria ali na frente da batalha para pelejar com ele, para instruí-lo, para que ele fizesse conforme o Senhor mandasse. E assim comigo e com você, independente das nossas lutas, às vezes a gente tem luta em casa, luta no trabalho, né, na família, que a gente possa entender que o Senhor é conosco, que quando Ele nos dá uma direção, que quando Ele fala para nós, filha, faz assim, filho, faz assim, nós temos que fazer e confiar. Foi dito nessa noite que quando nós confiamos no Senhor, pode esbravecer o mar que for. O Senhor é conosco e Ele nos ajuda a sermos vitoriosos, porque nós somos vitoriosos com Ele, igreja. Somente com Ele. A força do nosso braço, ela não vai trazer nada. Muitas das vezes ela só vai atrapalhar, né? Porque a gente sabe que quando a gente tenta com as nossas mãos, dar o jeitinho brasileiro, a gente não consegue nada. Porque a força ela não vem de mim, ela não vem de você, ela tem que vir do Senhor. Por isso que nós temos que entender que o Senhor ele é conosco em todos os momentos das nossas vidas. A gente passa por situações, a gente passa por provas, por lutas, mas se nós tivermos a convicção de que o Senhor é conosco, nada pode nos abalar. Podemos sim, muitas das vezes, acabar se entristecendo, se magoando, mas o Senhor ele vai lá e nos dá força, Ele nos mostra que Ele é um Pai bondoso, que Ele é um Deus verdadeiro, que Ele cuida de mim e de você. Então que tenhamos essa convicção todos os dias nas nossas vidas. Ana, coloca no capítulo 24 para mim, que esse sim eu vou estar lendo aqui conforme o Senhor mandou. Aleluia. Aqui no 24, igreja, ele faz vamos dizer assim, como se fosse um breve resumo do capítulo inteiro. E algo ali tão bonito que quando eu li, o Senhor ele falava para mim, filha, você vai contar um algo para a igreja. E aí eu falei, o senhor tem certeza? Aí Deus fez assim, vai. E aí, eu sentada ali, o pai falou para mim para contar. Eu falei, tá bom. Eu vou contar antes de ler aqui. E assim, não sei se todos sabem, mas eu me divorciei do meu primeiro casamento, eu fui traída, né? Teve aquela situação toda em 2018, 2019 eu me divorciei. Eu tentei o ano de 2018 todinho, com que o Senhor fizesse, conforme Ele pudesse restaurar, né, o meu primeiro casamento, mas não era a vontade do Senhor. E ali o Senhor tratou em mim e fez eu entender aquilo que o Senhor queria. E louvado seja o nome do Senhor, porque eu pude entender que coisas grandes o Senhor faria na minha vida. E em 2019 eu assinei o divórcio e vida que segue. E eu brincava muito com a missionária Viviane que se um dia Deus achasse que fosse da vontade dele, que o Senhor me usasse para falar tanto com o meu ex-marido como com a
mulher dele. E resumo, igreja, a mulher do meu ex-marido é a pessoa que ele me traiu lá no passado. Mas tudo bem, vida que segue. Passamos. Essa semana agora foi dia das crianças. E o pai dos meus filhos me mandou mensagem: Jéssica, você vai ficar em casa? Falei, vou. Ele, eu quero mandar o presente dos meninos. Eu falei, tudo bem. Só que até então eu não sabia. Para mim, ele mandaria pelo Mercado Livre, como ele faz todos os anos. E quando for um pouquinho mais tarde, ele me manda assim: a minha esposa e os meus enteados estão indo para São Paulo, porque ele mora lá na praia. E eles vão passar aí. E aí eu parei, olhei pro celular, falei assim, tá bom. E comentei com o meu esposo, o presbítero Reinaldo. Falei, amor, e agora? Aí ele fez, se vier, amém. Aí eu parei um pouquinho, fiquei ali conversando com o Senhor, e o Senhor fez para mim, filha, você vai agir da mesma maneira. Eu não trabalhei na sua vida? E aí eu falei, trabalhou, pai. Aí eu tive a certeza, igreja, que o Senhor, ele trabalhou na minha vida. Porque quando nós falamos que nós perdoamos alguém, tem que ser verdadeiro. E aquele perdão, ele vai vir de dentro e vai transformar a minha vida primeiro. Não é porque eu perdoei ele que vai ser transformada a vida dele, não. Foi transformada a minha. Então, quando eu liberei o perdão, eu falei, pai, eu perdoo por tudo aquilo que aconteceu, aquilo ficou no passado. E coisas novas se fez na minha vida. Para a honra e a glória do Senhor, eu casei, tive o meu filhinho que está aqui, abençoadinho, chorando. E Deus fez coisas lindas na minha vida, mas eu dei esse passo. Em resumo, igreja, a esposa dele apareceu na minha porta. No sábado. Foi no sábado? No sábado. Eu sabia que ela viria. E aí a filha dela mandou mensagem: Jéssica, a gente está chegando e tal. Eu falei, tudo bem. E aí ela chegou na porta da minha casa. Eu a recebi. E ainda convidei ela para entrar na minha casa. Porque a minha casa é uma casa de bênção, uma casa de paz. E se ela quisesse... Só que assim, óbvio, né? Ela não entrou, mas nós nos cumprimentamos na porta. Ela fez para mim, prazer, Jéssica, prazer, Cristina. Coisa que eu não conseguia me falar o nome dela. Então ali, igreja, eu pude ver o tratar do Senhor da minha vida e o cuidado que Ele teve de fazer com que eu entendesse os planos dEle, conseguisse perdoar, porque o perdão não fez bem só para eles, fez bem para mim, porque ali eu pude seguir a minha vida. E entra aqui. Eu vou ler o 15. Sim, o 15. O 15 diz assim. Eu não vou ler o versículo todo, porque eu quero ler somente essa frase aqui de baixo. Porque aqui, no capítulo 24 de Josué, o Senhor, ele fala para Josué dos feitos que ele fez na vida de cada um deles. Como ele cuidou do povo, como ele fez o povo ser abençoado, as batalhas que o povo venceu, todas as situações que aquele povo recebeu porque eles estavam com Jesus, que eles estavam com Deus, né? E ele ali, o Josué, ele fala o que para o povo? Vocês têm que fazer uma escolha. Vocês querem escolher servir aos deuses do Egito, de seus pais, que não vão te agregar em nada na vida de vocês? Ou vocês querem continuar servindo ao Deus único e verdadeiro, que da mesma maneira que Ele foi com Moisés, Ele foi comigo e com você, Ele cuidou de nós na trajetória, Ele nos ajudou a passar o Jordão, Ele nos fez entrar na Terra Prometida, Ele nos ajudou em todos os pelejas que a gente passou. E aí o povo vai e fala assim, nós vamos escolher o Deus verdadeiro. E aí aqui no 15, ele diz assim: porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele declara: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma escolha, igreja, que nós temos que fazer. Será que nós vamos servir a outros deuses, aqueles que não agregam a nada nas nossas vidas, que não vai trazer a essência para nós, que não vai nos dar a salvação, como aqui o pastor diz, né, o sacrifício vivo que Jesus fez por nós. Ele ali naquela cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você, Ele nos fez entender que o sacrifício dele foi um sacrifício de morte. Ele morreu para perdoar o meu pecado, o seu pecado. E aí, será que a gente vai querer servir a outro Deus? Ou vai servir a Ele? Para servir ao Senhor não é fácil, igreja. Há renúncias, há provas, as lutas, as situações, nós sabemos disso. Mas quando nós colocamos que tememos ao Senhor e vamos buscá-lo de coração, Ele trabalha por mim e por você. Ele faz coisas lindas, Ele nos transforma, Ele cura cicatrizes, Ele salva as nossas vidas,
Ele nos sara de enfermidade, Ele nos dá livramento. E eu digo para a igreja, assim como o Senhor fez na vida daquele povo, Ele fez na minha. E eu pude contemplar isso. Eu não estou aqui, igreja, falando sobre essa situação para me vangloriar, mas para honrar ao Senhor, porque ali eu pude ver o trabalhar do Senhor na minha vida. Porque para uma pessoa que no começo do meu divórcio, eu vou falar essa palavra porque na verdade eu tinha um ódio daquela mulher. Eu não podia falar o nome daquela mulher, mas o Senhor, Ele trabalhou na minha vida. Ele me fez enxergar, Ele me fez entender e eu a perdoei. E eu digo que no momento que a minha filha chegou na minha casa de um passeio que eles fizeram, e ela, nossa mãe, a tia passou mal. Eu falei, nossa, mas por quê? E aí eu falei, até brinquei com a missionária, eu falei, nossa amiga, eu me preocupei com ela e cheguei a perguntar para ele. Então eu sei que ali foi quebrando todo o jugo, foi quebrando todas as situações e o Senhor me fez enxergar. Porque quando o Senhor, Ele trata das nossas vidas, é comigo, é com você, é particular, não é com o irmão. Ele trata primeiro comigo, para que a gente entenda o tratado do Senhor, para a gente entenda os processos do Senhor e fale, pai, tá bom, eu entendi agora. Então, perdoe, igreja, perdoe, porque o perdão, ele faz bem para nós, né? E podemos louvar e agradecer ao Senhor, porque a gente entende que o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas de maneiras surpreendentes. Quem diria eu que eu passaria por essa situação? Mas eu louvo ao Senhor por isso. E eu desejo que eles sejam abençoados em nome de Jesus. E da mesma maneira que o Senhor tem abençoado a minha casa e a minha família, eu também oro para que eles sejam abençoados. Porque a Bíblia ela nos diz que temos que orar pelos nossos inimigos. Temos que orar para aqueles que fizeram o mal para nós. Porque é o Senhor que trata com cada um. A balança do Senhor ela é justa. Então ela vai tratar tanto comigo, como com você, como com cada um de nós. Amém? Então aqui, igreja, o Senhor ele nos faz essa pergunta. Quem vocês querem servir? Vocês querem continuar servindo a mim? Porque por mais que seja difícil, com Ele nós temos que ter bom ânimo. Temos que entender que o Senhor ele está no controle de todas as situações. Ele não perde o controle. Já foi dito nessa noite. Pode o mar se levantar, ficar bravio, né, balançar o barquinho e falar, eita, agora que ela vai morrer. Mas nós não morremos porque o Senhor ele é conosco. Pode passar o processo que for, mas que nós possamos entender a vontade do Senhor, a ordenança do Senhor e sempre pedir a Ele, igreja. Pai, me mostra a direção, me mostra aquilo que o Senhor quer. Se o Senhor quer que eu vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se for para ir para a direita, eu vou para a direita. Mas jamais se desvie da palavra do Senhor. E eu volto a dizer, esforça-te, tem de bom ânimo, né? Porque o Senhor ele é conosco por todos os dias das nossas vidas. E para onde nós formos, Ele estará lá conosco. Então que possamos permanecer firmes no Senhor, igreja. E é somente até aqui. Eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E que possamos render glórias e honra ao nosso Senhor Jesus. Entender o sacrifício que Ele fez. Sermos gratos a Ele por tudo. Mesmo diante de perdas, de situações. Eu falava muito que eu não teria um testemunho para contar, né? Mas quando nós entendemos que o trabalho do Senhor ele começa em nós, para que gere frutos, a gente muitas das vezes não entende. Mas no tempo certo a gente entende, o Senhor nos faz entender e possamos agradecer a Ele e ser gratos e engrandecer ao nome dEle, amém? Assim eu agradeço essa linda oportunidade e as palmas não vão